Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. O Pix caiu no gosto dos brasileiros e já é o segundo meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros depois do dinheiro. Mas por causa dos roubos e sequestros relâmpago, o Banco Central anunciou algumas medidas para combater esse tipo de problema. Nossa reportagem consultou um especialista em segurança para saber quais efeitos essas medidas poderão ter na prática. Estão com o marido dela numa casa aqui embaixo. Essas imagens foram gravadas pela própria Polícia Militar e mostram o momento em que policiais militares entram em uma favela na zona norte de São Paulo e encontram uma vítima de sequestro relâmpago em poder dos criminosos. Desce! Põe a mão para trás, põe a mão para trás. A mulher, que está com uma criança no colo, conta que o marido está sendo mantido refém dentro de uma casa. A intenção dos criminosos era mantê-los presos até que todo o dinheiro fosse retirado da conta bancária. É o senhor, a vítima? Tem mais ninguém aqui, não? Tem ninguém aqui? Tá minha esposa. Aqui. A sua esposa tá bem. Lançado em outubro de 2020, o Pix já se tornou o segundo meio de pagamento mais usado no país. Mas junto com a comodidade e a rapidez, o novo sistema também trouxe perigo. Só em São Paulo, os casos de sequestro relâmpago aumentaram 40% no primeiro semestre. De janeiro a julho, foram registradas 206 ocorrências, contra 148 no mesmo período do ano passado. Você teve uma experiência de um amigo que te traumatizou? Exatamente, pegaram ele numa determinada estação do metrô e tiraram 50 mil da conta dele e quase assassinaram ele. Então, por ser muito próximo, eu dei a opção de não ter justamente por conta deste motivo. Essa história te deixou com muito medo? Bastante, e fora as que a gente vê nas manchetes, né, que é o que mostra todos os dias. Então você não pretende fazer o Pix? Não pretendo, não tenho vontade, não me faz falta. E por causa desse aumento na criminalidade, o Banco Central anunciou na semana passada uma série de restrições para o uso do Pix. A principal delas será um limite de R$1.000 por transação no período entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Você pôs um limite? Pôs o limite. E por que você decidiu isso? Devido justamente a esses riscos que a gente tem. Você sai, você pode ser sequestrado e você não sabe o que pode acontecer. Porque hoje, se você é roubado ou se você perde o celular, o cara está conseguindo fazer com que o seu celular é desbloqueado e o cara consegue ter acesso à sua conta. Hoje a gente não anda mais com dinheiro, né? É só cartão, mas é aquele cartão bem escondidinho lá na outra bolsa, da outra bolsa, e a vida que segue, porque eu trabalho na rua. Especialistas em segurança acreditam que essas medidas não serão suficientes para acabar de vez com os crimes que acontecem nas ruas, mas vão ajudar a diminuir o prejuízo das pessoas. Em alguns casos, até o trauma sofrido. Isso porque, com a limitação do valor, a expectativa é que o tempo que as vítimas passam em poder dos criminosos também diminua. Por isso nós sempre indicamos, tome todas as cautelas, mas se tornou vítima, não teve jeito, você acabou tendo um descuido ou o criminoso foi mais ardiloso, seja rápido, atenda ao que o criminoso quer. Porque quanto menos tempo, menos trauma e a questão financeira você recupera. O risco de você tentar resistir, ou quanto mais tempo você demorar, causam traumas que levam muito tempo para a pessoa conseguir se recuperar, quando se recupera. Esse outro vídeo, gravado por câmeras de segurança na zona sul de São Paulo, mostra uma abordagem em plena luz do dia. Os criminosos descem do carro branco e retiram a vítima do veículo preto. O coronel afirma que alguns cuidados devem ser tomados para diminuir os riscos. Qual é a dica que a gente faz geral? Que os celulares de uso comum estejam disfarçados, a pessoa não fique ostentando nos deslocamentos, escrevendo, falando, porque além da falta de segurança, porque o item mais interessante para o criminoso hoje é o celular, e não importa que seja sequestro relâmpago ou não, a vítima não quer perder o seu bem. Segundo, dispositivos que têm aplicativos do banco, é melhor que você tenha em casa. Você tenha 2 aparelhos, um mais simples, para que você deixe em casa para o dia a dia, e os seus dispositivos de banco não fiquem, porque no dispositivo de banco você pode fazer, inclusive, empréstimos, você pode fazer pagamentos para o criminoso. As recomendações são sempre as mesmas, para que as pessoas tenham cuidado nos seus deslocamentos, quando forem sacar algum volume, questão de saque em dinheiro nas agências durante a noite, em horários que tem pouco movimento, mas isso serve para
genérico, generalizado em relação às dicas de segurança, não por causa do Pix. Uma experiência difícil para essa mulher esquecer. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago há menos de um mês. Com medo, não quer se identificar, mas conta que a história acabou em perseguição policial com ela e a irmã dentro do carro. E aí eles bateram tão forte o carro em outro veículo que o carro parou, né? Parou, eles saíram correndo. E eu já saí do carro, já peguei a minha irmã. E já chamaram a ambulância para minha irmã, né? E pegaram eles estão presos, né? E é isso, o carro para mim não tem problema. O problema é a minha irmã, ela tem 15 dias que ela está internada, com uma fratura na coluna, porque ela é bem mais velha, né? O impacto dela foi bem mais forte. E foi isso, foi uma coisa assim que durou tipo umas 2 horas, mais ou menos. Ela diz que ainda está com muito medo e acredita que vai demorar um bom tempo para superar o trauma que sofreu. Não posso ouvir barulho de viatura, nossa, impacto de ônibus, que agora eu estou indo trabalhar de ônibus e fica desesperada. Alunos da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, fazem bonito em Olimpíada Nacional de Astronomia e Astrofísica. 7 alunos foram medalhistas e 3 poderão representar o Brasil em uma competição internacional. Estudantes douradenses do 9º ano da Escola Erasmo Braga foram destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. O evento foi promovido em parceria com a Agência Espacial do Brasil. É nessa escola, uma das mais tradicionais de Dourados, que o grupo de alunos estuda. Dos 18 estudantes selecionados, 7 foram medalhistas e 3 estão aptos a representar o país em 2 competições internacionais. Amanda é uma das alunas que conseguiu nota acima de 9 na competição e vai participar da seletiva. Ela diz que no começo, os nomes das disciplinas assustaram um pouco, mas quando passou a estudar, viu que não era tão complicado assim. Quando a gente ouve os nomes, né, astrofísica, astronáutica, tipo, uou, o que é isso? Só que na hora de estudar mesmo, de ver os conteúdos e fazer as questões, sabe, entender o que é aquilo, não é tão difícil. Na verdade, é muito mais fácil do que, na minha opinião, muito mais fácil do que até uma matemática, muito mais fácil do que uma biologia da vida, assim, sabe? Essa é a primeira vez que a Amanda participa da Olimpíada e está surpresa com o bom resultado que teve. Eu não conhecia a prova antes, né? E consegui chegar aonde eu cheguei, que além de medalhista, eu consegui tirar a nota, né? Para conseguir até fazer as futuras provas aí. É muito legal e é muito... Eu me sinto orgulhosa de mim mesma até, porque eu não fazia ideia de que eu ia gostar disso e que eu ia me sair tão bem, sabe? Arthur, de 14 anos, revela a importância da Olimpíada para os estudantes aprenderem essas novas disciplinas. A participação na Olimpíada foi muito importante, porque a gente tem um contato inicial com essas áreas em geografia, em física, mas a gente não tem aprofundamento em astronáutica e astronomia. Então, realmente, a competição foi muito importante para a gente poder desenvolver essas habilidades e para realmente poder avaliar se a gente gosta ou não. Jéssica é a professora de física da escola, que coordena o grupo e treina os alunos para a competição. Ela se diz bastante orgulhosa com o desempenho da equipe. Quando a gente teve a oportunidade de fazer as Olimpíadas, foi como se fosse um convite, né? Eu cheguei nos alunos, falei sobre a proposta das Olimpíadas e eles toparam e aceitaram o desafio. E ver o potencial deles, ver o resultado que eles chegaram e poder estar à frente dessa equipe é algo assim que deixa a gente muito feliz, né? E mostra que a gente está no caminho certo da educação, né? Que é incentivar, que é fazer com que esses alunos estejam por dentro dessas novidades, né? Que a escola não é só aquilo ali em sala de aula, né? As provas da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica acontecem no mês de setembro.
A Semana da Pessoa com Deficiência foi encerrada por profissionais da APAI com uma festa muito especial. Um drive-thru colorido com muita música, alegria e emoção. Vamos ver. Animação, música e dança. Profissionais da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, promoveram um drive-thru para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Os alunos foram todos recebidos pelos professores aqui da APAI, todos eles fantasiados, demonstrando muito amor e carinho e embalados pela banda do Exército. Os alunos receberam também kits de doces, cestas de alimentos, além de toda essa interação com os assistidos da instituição. Professores, pais e responsáveis também participaram de um cronograma de atividades que teve inclusive palestras e atividades online, entre outras, conforme explica a diretora da instituição, que fez um balanço da semana. E essa programação nós estamos fechando aí com muito sucesso, com chave de ouro. Procuramos aí debater muito sobre a inclusão social e fizemos uma programação voltada para todos os segmentos, ou seja, para a comunidade, para os profissionais, para os familiares, e hoje, com toda essa alegria contagiante, com toda essa festa colorida, nós estamos conseguindo fechar essa semana. Para esta empresária, que colabora todos os anos com as atividades comemorativas da instituição, é de extrema importância a interação da sociedade com estas causas. Ser convidado para uma festa, né, de desfrutar desse paladar, desse colorido que as festas trazem e alegram as pessoas todas, né? Não tem distinção, assim, acho que todo mundo sente essa alegria em comemorar. Nesta época do ano, as floradas dos ipês embelezam cidades de todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as árvores carregadas de ipês levam colorido às cidades que estão sem chuva há quase 3 meses. Estamos no inverno e a seca é uma das mais rigorosas. Mesmo assim, ainda é possível ver beleza na natureza presente na área urbana, através das floradas dos ipês. Os ipês já fazem parte da paisagem urbana de Dourados. Andando pelas ruas da cidade, é fácil nos depararmos com árvores floridas como essa. Esse servidor público é amante da fotografia e o que mais gosta de registrar nessa época do ano são os coloridos dos pés de ipês. O ipê, para mim, é uma inspiração, né? Todo fotógrafo, quando vai planejar uma fotografia, uma imagem, ele busca algo que chame a atenção na foto e que, além da foto ser bonita para o fotógrafo, ela possa transmitir alguma mensagem. E o ipê é uma oportunidade que nós temos aqui em Dourados, justamente de contemplar a beleza da natureza. Franz revela como escolhe o cenário que serve de inspiração para as fotografias que produz. Eu busco dar a devida qualidade à florada daquele ipê, seja a cor que estiver e principalmente no ambiente em que ele está localizado. Se estiver no meio, próximo aos prédios, edificações, que a gente possa dar essa mescla entre o urbano e a natureza, né? E se ele estiver no campo, que a gente possa dar a qualidade da fotografia em relação ao ambiente que ele está ao seu redor. Esse engenheiro agrônomo explica como acontece o período de florada dos ipês de acordo com cada variedade. O período de início de floração dos ipês é a partir de junho e pode se estender até novembro, né? Dependendo da característica do clima que a gente tem ao longo dos anos, né? Inicialmente a gente tem a florada dos ipês rosas, dos roxos, né? Que são os que têm um porte um pouco mais elevado, que deixa a nossa cidade tão bonita, né? Colorindo ela de coloração rosa ou roxo. Na sequência a gente vem os amarelos, que estão em florada agora.
E logo em seguida, terminando a florada do amarelo, a gente já vem na sequência com a floração dos ipês brancos. O ipê é bastante resistente aos climas adversos e também a pragas. E foi por esse motivo que aqui em Dourados e também em Brasília decidiram enfeitar a área urbana com essa árvore nativa. Começou o início do plantio dos ipês, aqueles ipês que a gente tem ali na João Rosa Góes, naquela região central, né, paralela, perpendicular a Marcelino Pires. Então em 81 foram dar início àquele plantio, né? Depois na Praça do Cinquentenário foi feito o projeto na época e foi feito o plantio dos ipês também em 85, né? E a exemplo aí da capital nacional que a gente tem de Brasília, né? Que também nessa época do ano estão embelezando a cidade da capital de Brasília. E foi por causa também dessa resistência que o ipê se tornou a árvore símbolo de Mato Grosso do Sul, através de um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. O ipê significa resistência, porque é natural do cerrado ter queimadas e ele suporta a queimada porque ele tem uma casca adaptada, uma casca grossa que faz com que ele persista vivo mesmo diante dessa adversidade. Depois o ipê também ele tem essa resistência à seca, porque ele tem raízes profundas. Então, depois de passar por todas essas adversidades, ele floresce e chama a atenção pelas suas cores nas nossas matas. E você vai ver ainda nessa edição, empresa brasileira inova com sustentabilidade e produz energia elétrica com o toco da árvore de eucalipto. E ainda, o ecoturismo cresceu no Brasil. Com as fronteiras fechadas no exterior, muita gente passou a explorar mais as belezas naturais do nosso país. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O motorista deve planejar as saídas curtas de casa. Esta é apenas uma dica para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Essa foto foi feita em um posto de combustíveis em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais. A imagem mostra que o preço cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 7,48. Em outros 3 estados brasileiros, o valor chegou ao mesmo patamar. E de janeiro para cá já são 9 aumentos de preço. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. Mas qual o motivo dessas sucessivas altas? Nossa reportagem consultou especialistas no assunto para saber a resposta. O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. E nos últimos dias houve aumento do valor do barril. E o que intensificou ainda mais esse aumento foi o dólar valorizado, ou seja, o câmbio nosso desvalorizado, o que significa um dólar valorizado, reforça o aumento do preço do combustível. Outra questão que influencia os preços são os impostos. Cerca de 33% do preço da gasolina se devem ao valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. Outros 27% são relativos ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados. Quase 17% são os custos do etanol anidro. Outros 11,5% são dos impostos federais, como CID, PIS/PASEP e COFINS. E, por fim, pouco mais de 10% são os custos para distribuição e revenda do produto. O que eu tenho pedido incansavelmente é que esse mercado sente para conversar. Todas as pontas, é o usineiro, é a Petrobras, são os importadores, são as distribuidoras, são os representantes da revenda. E, junto, os consumidores.
quer dizer, os órgãos de defesa do consumidor, teríamos que estar todos juntos para buscar uma saída. Não existe saída milagrosa, como tem se tentado mostrar para o consumidor, que tem um milagre, que eu vou abaixar o preço. Ninguém tem essa condição. E as previsões não são nada otimistas. Os especialistas acreditam que os preços altos devem continuar nos próximos meses. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano, por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar valorizado, ou seja, o câmbio desvalorizado, né? E isso, de alguma forma, continuará pressionando aí ainda para o resto do ano o preço de combustíveis. A situação do Afeganistão tem assustado, né? Porque a gente está vendo que pode aumentar esse problema e o mercado internacional anda muito em cima disso. Quer dizer, nós tivemos a paralisação aí por causa da pandemia, o mercado internacional despencou, né? A gente não tinha onde vender o produto, então o que aconteceu? O preço despencou. Agora, com a dificuldade, porque o Afeganistão também é um produtor, né? Nós vamos ter problemas de mercado, isso pode ser que crie um aumento, a expectativa de um aumento no preço internacional. Então, quem não pode abrir mão do carro vai ter que aprender a economizar. Nossa reportagem também consultou esse professor de mecânica, que fez uma lista de dicas para ajudar o motorista a gastar menos gasolina. E as principais são: manter os pneus sempre calibrados, não forçar o carro acelerando sem necessidade, não rodar com o tanque na reserva, verificar a qualidade da gasolina e sempre fazer a manutenção preventiva. Afinal, um motor desregulado gasta mais. Agora sim, tem algo fundamental. A maioria dos motoristas não sabem o que é um freio motor. Quando você utiliza a compressão do motor para frear o carro. Por exemplo, quando você vai sair daqui de São Paulo, capital, e vai para a praia, vai descer, né, a Serra de Santos. Então, vamos lá para a praia, é uma ladeira enorme, né, uma serra, vai descer. Tem lá a placa na lateral da estrada, desça engrenado. Aquele desça engrenado é para dois motivos. Um, para você usar menos o pedal do freio, você usa a compressão do motor para segurar um pouco a velocidade do carro, e isso também economiza combustível. Em resumo, para gastar menos, é preciso ter planejamento. O carro na fase fria, ele consome mais combustível. Então, eu vou de manhã levar os filhos na escola, tá? Sai de casa, vai até a escola, geralmente é próximo, né, da residência, e já volta para casa. Mal deu tempo do motor esquentar, você já parou o carro. E daqui a 2 horas eu vou fazer compra no mercado. Então, de novo, vou pegar o carro frio e vou sair com ele para ir até o mercado. E geralmente o mercado é perto da sua casa. O que é o ideal? Você já fazer o trajeto de uma vez só. Consumidor, faça uma coisa. Primeira coisa no seu carro, aprenda a fazer quantos quilômetros roda o seu carro com 1 litro. Isso é importantíssimo. Porque se você não fizer essa conta, você pode pôr um produto que rode 10 quilômetros com 1 litro e pode pôr um outro produto mais barato que não roda 10, roda 7. Então, esse produto mais barato, aparentemente, fica mais caro. Quando a gente tem uma alta de preços, aumenta a variação de preços entre também os diferentes postos, as diferentes redes de combustíveis. Então, a comparação pode ser uma ferramenta que não resolve, mas minimiza um pouquinho esse problema para o consumidor final. O Ministério de Minas e Energia vai oferecer um bônus para os consumidores que conseguirem reduzir o consumo de energia elétrica. O Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica tem o objetivo de oferecer um bônus ao consumidor atendido pelas distribuidoras que reduza o consumo de energia. O governo federal deverá premiar com R$ 50 a redução do consumo a cada 100 kWh. O programa começa a valer no dia 1º de setembro e segue até dezembro deste ano. Para ganhar o desconto, o uso da energia deve ser reduzido acima de 10% do consumo médio do mesmo período do ano passado. O bônus será acreditado na fatura de janeiro de 2022. O programa será custeado por encargos de serviços do sistema, ao valor de R$ 339 milhões por mês. Outra medida anunciada foi a criação da bandeira tarifária escassez hídrica, no valor de R$ 14,20, um aumento de 6,78% na tarifa média residencial.
Os cidadãos de baixa renda que aderirem à tarifa social não serão afetados pela bandeira e será mantido o valor atual. A bandeira tarifária escassez hídrica valerá até abril de 2022. O Operador Nacional do Sistema, ONS, considera sensível a situação hídrica do país e diz que o registro atual é o mais baixo dos últimos 91 anos. Para atender a demanda, o ONS recomendou ao governo que acione usinas termoelétricas e importe energia do Paraguai e do Uruguai, o que eleva ainda mais os custos da produção. O governo incentiva a redução do consumo dos grandes aos pequenos consumidores. O diretor da ANEEL explica algumas ações que podem ajudar. E os 3 vilões da economia, se é assim que a gente pode rotulá-los, primeiro é o chuveiro elétrico. Então, a recomendação que a gente faz é evitar banho demorado, é fechar a torneira enquanto se ensaboa, é sempre que possível ajustar a temperatura para a posição verão e saiba que se estiver na posição inverno, o consumo é 30% maior. O outro vilão do consumo é o ferro de passar. E o que a gente recomenda para todos é que busque medidas eficientes, né? Então, junte a maior quantidade de roupas possíveis toda vez que for passar, para que acione o ferro de uma vez só, porque toda vez que a gente esquenta, a gente está gastando energia. E o terceiro vilão de energia é o ar-condicionado. Então, a gente recomenda que se escolha corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente, para não colocar o ar-condicionado superdimensionado para aquele ambiente, e regular a temperatura. Recomenda que nunca se use temperatura abaixo dos 24 graus, né, ministro? Uma empresa de celulose é a primeira do Brasil a usar 100% do eucalipto. Com um projeto inovador e sustentável, produz energia elétrica do toco da árvore que iria para o lixo. Depois da colheita do eucalipto, o toco fica debaixo da terra. Até então, a empresa tinha um custo para acabar com esse toco. Aplicado herbicida nele para que ele morra, para que eu possa plantar uma nova floresta. Ou seja, além do custo de eu ter que aplicar herbicida, esse toco fica lá e ele compromete todas as outras operações que eu vou fazer para a construção da outra nova floresta. Depois de vários anos de estudo e projetos, a empresa Eldorado, em Três Lagoas, inovou e resolveu transformar o toco em energia. Funciona assim: o toco é retirado, secado e triturado para virar biomassa. Um procedimento que leva até 4 meses. Nós arrancamos aproximadamente 1.000 hectares de toco por mês para entregar essas 1.000 toneladas por dia, que dá 30.000 toneladas por mês. E a biomassa vai para uma usina termoelétrica da própria empresa. E a energia elétrica é vendida. Nós passamos por uma caldeira onde nós transformamos energia térmica com capacidade de 200 toneladas de vapor por hora. E em seguida inserimos esse vapor a 490 graus e 90 bar de pressão em um tubo gerador, que tem uma capacidade aí de transformar 50 megawatts hora. Essa energia que nós produzimos atende hoje, como um exemplo, de uma cidade que tem uma capacidade para 700.000 pessoas. O investimento na transformação do toco em energia foi de 400 milhões de reais, recursos da própria empresa. Trouxemos máquinas novas, máquinas que a gente não conhecia, e muito mais o treinamento das pessoas para operarem essas máquinas. A grande vantagem é que eu deixo a área livre e desimpedida para qualquer outra operação. A outra vantagem é a seguinte: a energia gerada a partir do toco é vendida, o que traz mais um ganho para a empresa. E tem ainda a questão ambiental. Ainda mais no momento desse que nós, com a crise de energia, e eu estou produzindo energia verde, renovável, de um produto que seria totalmente descartado e ele não agregaria nada no meio ambiente, e não estaria agregando nada. Então, ou seja, nós estamos usando, diria assim, de um lixo, de um problema, para gerar uma energia verde renovável. Acho que aí está a grande vantagem do processo. O turismo de natureza ou ecoturismo tem crescido no Brasil nos últimos meses. Por causa das fronteiras fechadas no exterior, muita gente passou a explorar mais as belezas naturais do nosso país. Acompanhe na reportagem.
Realmente uma procura surpreendente. Turismo de natureza é tudo de bom. Temos inúmeros atrativos ainda poucos conhecidos, que podem agora ser visitados por cerca de 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior e que agora estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o nosso país e de redescobrir as belezas únicas que só o Brasil tem. A ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, relata que muitos já estão buscando essas belezas. Trilhas na mata, águas translúcidas, praias desertas, cachoeiras e passeios rurais têm despertado o interesse ainda maior da população nos últimos meses. O turismo de natureza, ele, de certo modo, funciona aí como um alívio para as pressões do dia a dia da sociedade contemporânea. Então, isso já vinha num crescente. Com a pandemia, essa demanda que já vinha crescendo, que ela já era importante, ela se exponenciou. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, também percebeu o aumento pela demanda. O SEBRAE no DF, ele possui um histórico de atuação com turismo rural e de natureza, mas essa atuação ganhou muita força no contexto da pandemia, justamente pelo protagonismo que esses segmentos assumiram na perspectiva do turismo, né? Então, se no passado esses empreendimentos sofriam uma concorrência direta com outros destinos nacionais e internacionais, agora eles se tornaram a primeira opção de viagem, justamente por oferecerem tudo aquilo que nós precisamos nesse momento, que é o contato com a natureza, a proximidade da nossa casa e ambientes sem aglomeração. Nosso forte hoje é atender grupos pequenos, né, máximo 22 pessoas em média, para viver as experiências do meio rural. O Sítio Pinheiros passou por adaptações por causa da pandemia. Antes era um espaço pedagógico que recebia escolas. Agora recebe famílias em 6 chalés. Mudou o perfil e a rotina dos hóspedes. A Covid fez a procura aumentar mesmo durante a semana. Aqui em Brasília, essa hospedagem tem reservas fechadas pelos próximos 2 meses. O dono relata que durante a pandemia a procura aumentou muito. Além da casa junto à natureza, os visitantes contam com o balancel. Como foi chamado esse balanço com vista panorâmica para o Cerrado. Então a gente passou a ter uma procura muito grande para dia de semana. Normalmente os finais de semana estavam sempre alugados com muita antecedência. E com a pandemia a gente passou a alugar de segunda a segunda. Lá é incrível, é uma sensação de liberdade, é uma sensação maravilhosa de verdade, foi incrível. Mas e a segurança? Vou colocar o cinto aqui em você, tá? O cinto de segurança. Tá bom? Que aí você vai ficar seguro no cabo central ali, porque caso aconteça alguma coisa, tá bom? Fica preso. Prender nesse cabo aqui, tá? Prender o outro aqui. A gente segue a norma ABNT 21101, né? Que é a norma para atividades em altura. E isso a gente teve um apoio muito grande do SEBRAE DF, que nos forneceu uma consultoria muito importante de risco, que é onde a gente desenhou toda a estrutura de segurança do balancel. E aqui a gente prima muito pela segurança. Então as pessoas, quando chegam aqui, elas veem que realmente a estrutura é segura, que o cinto de segurança dá total firmeza para elas. Então assim, remete muito à infância, né? Essa coisa de você ter a amplidão toda do cerrado na frente, essa sensação de liberdade. A gente escuta gritos de êxtase, meio de pânico, mas depois a pessoa sente que está segura, então ela vai relaxando. Enfim, é bem interessante e bem gratificante a gente ver essa reação que as pessoas têm com o nosso balancel. O presidente da ABETA explica que órgãos públicos, prefeituras e estados têm responsabilidade sobre a fiscalização e orientação relacionada à segurança em empreendimentos, mas destaca que a demanda deve partir do cliente. Ele explica ainda que o setor evoluiu fortemente ao longo da última década, desenvolvendo um arcabouço legal e normativo que dá mais garantias e segurança aos consumidores e trabalhadores. Mas muitos desafios ainda existem. Hoje, o Brasil está melhor preparado para atender uma demanda voltada para o turismo de natureza. Os desafios não são pequenos.
né? Os desafios que o mundo tem que enfrentar hoje são gigantescos, os do turismo não são diferentes, mas a gente tem esperança de que o Brasil, com os seus recursos naturais, com suas paisagens naturais, tem sim condição da gente fazer um trabalho diferente e incorporar a paisagem, a simples paisagem, não precisa derrubar um pé de árvore, não precisa mudar uma pedra de lugar, a contemplação disso pode sim ser transformada em recursos através do turismo, e é isso que a gente espera. Para incentivar o turismo de natureza e capacitar trabalhadores da área, o Ministério do Turismo lançou a campanha Viaje pelo Brasil, conforme explica o ministro Gilson Machado. O nosso objetivo é colocar o segmento em evidência no país e retratar a importância do turismo consciente, responsável e seguro, proporcionando assim um aumento no receptivo de turistas. Nenhum país do mundo se iguala ao Brasil quando o assunto é turismo de natureza. A Confederação Nacional do Comércio, Turismo, Bens e Serviço criou o projeto Vai Turismo para discutir e integrar propostas para fomentar e consolidar o setor no Brasil, especialmente no pós-pandemia. Vai ser reuniões em que a gente chamou um número que varia entre 30 e 40 players que desenvolvem a atuação na área de todo o estado. Esses atores vão poder ser ouvidos também através de um site que nós facultamos para que possam mandar suas propostas ou pedir alguma reunião complementar com um grupo específico. Já o Sebrae segue desenvolvendo o trabalho de capacitar profissionais e apoiar empreendedores do setor para atender melhor o público e fazer os negócios chegarem mais longe. E a gente oferece uma série de capacitações e consultorias e mentorias visando a preparação desses empreendimentos para esse novo cliente, esse novo viajante, né? Que está muito mais temeroso, exigente, com alto poder aquisitivo. Então, a gente atuou na estruturação de novos produtos e experiências turísticas, na aplicação dos protocolos sanitários, no fortalecimento da presença digital e canais de comercialização. E hoje a gente vê claramente a evolução desses empreendimentos e o fortalecimento do turismo rural e de natureza. Então, eu queria sugerir às pessoas que a gente não pode ir agora para o exterior, né? A gente ainda está com as fronteiras internacionais fechadas e a gente não tem tanta expectativa de começar a viajar para o exterior. Aproveite e viaje pelo Brasil, que realmente é sensacional. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!